nunca passou por um trauma? Afinal, você sabe o que é resiliência? Eu sou Marina Moras, médica cardiologista e idealizadora do portal Posso Mudar. Para explicar sobre trauma e resiliência, fiz uma entrevista imperdível com a doutora Márcia Ishimura, psicóloga especialista em trauma. Veja agora um pedacinho dessa entrevista e deixe seu e-mail no link abaixo que eu vou te mandar essa conversa na íntegra. Márcia, para a gente começar a nossa conversa, você pode me explicar um pouquinho sobre o que é o trauma, para a gente entender no sentido psicológico, fisiológico? Sim. Então, Marina, para falar sobre trauma, eu acho que a gente podia primeiro, talvez, falar um pouco sobre o que é saúde, para a gente poder fazer um contraponto entre o que é saúde e o que é o trauma. Então, assim, uma ideia que eu gosto de trazer é que a gente tem embutido na nossa fisiologia, de uma forma inata, uma capacidade, assim, da gente digerir e processar os fatos da vida. E eu gosto exatamente de fazer uma analogia entre essa capacidade inata que a gente tem de processar os fatos da vida com o próprio aparelho digestivo. Então, é como se um fato nos acontece e a gente digere esse fato, como se fosse um alimento, por exemplo. Vamos imaginar lá que você almoça, né? Aí você digere esse almoço, uma parte desse almoço se torna nutriente para o seu corpo, crescimento, desenvolvimento, e uma parte é eliminada. E assim a gente deve se comportar na nossa relação com a vida. Quer dizer, os fatos vêm na nossa direção, a gente tem uma lida com esses fatos, no sentido de a gente se adapta às circunstâncias, desenvolve estratégias, fala com pessoas, se informa e se ajusta, né? Aprende, portanto, a gente se nutre, né? A gente aprende com esses fatos e uma parte disso vai embora. E por ir embora, eu quero dizer, a gente mesmo coloca vai para o esquecimento, é uma coisa que acontece naturalmente. Né? Então, você olha para trás na sua vida e você relata numa narrativa que aquele fato te aconteceu. Mas você não fica aprisionada a ele. E eu acho que esse modelo de saúde ele é interessante, à medida que também ele vai nos dando uma orientação interior de como que a gente deve, o que a gente deve buscar. Então, a gente deve buscar, diante das situações que chegam até nós, aprender com elas, desenvolver habilidades, às vezes com um pouco mais de dificuldade, mais facilidade, mas é essa a nossa postura, a nossa atitude diante da vida. Isso deve ser cultivado, né? Agora, muitas vezes, dependendo do nível de estresse que vem, né, dependendo do nível de estresse que esse fato vem, aí você vai ter maior ou menor dificuldade de lidar de fazer essa digestão acontecer. Então, por exemplo, tem um tipo de estresse que, quando ele, vamos dizer, você está diante de uma situação que ela tem um certo grau de desafio, portanto, ela tem um certo grau de estresse. Quando você está lidando com ela é até estimulante. Ela até faz com que você se desenvolva competência, se fortaleça e esteja envolvido com aquele projeto, com aquela ideia, com aquela meta. Então, esse é um nível de estresse, que é um nível de estresse que ele traz, de fato, esse sentido de sabor que a gente tem pela vida. Porque a gente precisa de um certo grau, quer dizer, a gente precisa de um certo grau de conflito para se desenvolver. Se você estiver no estresse zero, você fica no estado de tédio, né? Então, um grau de estresse é importante. Agora, quando um estresse vem de uma forma tal que ele é mais alto, né, do que você considera tolerável, né, e ele se mantém por tempo demais, então a gente entra já no quadro de estresse crônico, e aí você fica nessa lida com esse estresse muito alto, essa situação que você começa a sentir que você não está dando conta. Depois de um certo tempo, isso gera um custo energético para o corpo. Esse custo energético ele vai desembocar numa situação que você pode desenvolver uma patologia, né, no final desse período longo de estresse contínuo. Você pode desenvolver um transtorno psíquico, ou você pode desenvolver as duas coisas, né?
E aí, o que que acontece? Nessa vivência, a pessoa começa, a gente diz o quê? Que ela não está conseguindo fazer esse processador interno inato, ele não deu conta. Né? O que veio para a pessoa, ele ultrapassou a capacidade dela de fazer esse processamento. Então, os sintomas que ela desenvolve a partir daí, os sintomas psicológicos, emocionais, físicos que ela desenvolve a partir daí, você já disse que está dentro do espectro do trauma. Tá. Né? Então, o que a gente chama de trauma, assim, se a gente for pensar em termos de conceituais? O trauma é quando acontece um evento que ele rompe com a sua estrutura psíquica. Isso impede que você elabore e faça a digestão e a integração dos fatos da vida. Então, a ideia, assim, você pensa em trauma quando o que acontece é um estressor extraordinário, né? E aquilo você não consegue mais, vamos dizer, ter um mecanismo de enfrentamento, né? Você não consegue mais ter estratégias de enfrentamento. E aí, como é que é esse paciente? Essa pessoa chega para você, né, quando a pessoa vem nesse quadro de estresse crônico, de sofrimento por um período longo, ela chega para você assim, e aí você identifica que ela está dentro desse quadro de estresse, do espectro do trauma. Ela chega, no geral, com sintomas físicos, seja de ansiedade, de angústia, de tristeza. O relato dela, no geral, é assim, a pessoa se sente aprisionada dentro da própria vida, né? É uma sensação de impotência diante da própria vida. Grande parte do tempo ela tem uma visão de si mesma negativa, então ela chega dizendo, se sentindo incapaz, né? Ela sente muitas vezes sentindo culpada pelo que está acontecendo, às vezes uma culpa indevida, né? Então ela chega com uma visão da vida muito negativa, né? Então a vida não vale a pena ser vivida, as pessoas não podem ser confiáveis, não são confiáveis. Então ela chega nesse quadro e ela chega grande parte do tempo, como eu disse, além desses sintomas, às vezes ela já vem com uma patologia instalada, né? Uma doença autoimune e tudo isso. Então, esse é um paciente que está dentro do que a gente considera, então, um paciente que está com uma situação de trauma. Agora, quando a gente pensa na parte fisiológica, vamos dizer, ou interna, a gente diz que, dependendo do impacto que a situação externa vem, ela chega de uma forma tal e ela é tão grande, né? Ela rompe com a capacidade, com a possibilidade da pessoa entender o que aconteceu. E essa vivência, ela fica toda armazenada no cérebro como uma rede neural, isolada, armazenada de um jeito que é disfuncional. Então, ela não se conecta às redes saudáveis no entorno dela. E aí, quando a pessoa, ela fica como que a pessoa não consegue colocá-la dentro de uma narrativa de vida que faça realmente sentido para ela. Então, acho que mais ou menos isso poderia te dizer que está no núcleo do que seria uma situação traumática. Se você chegou até aqui, é sinal que você se interessou pelo assunto. Então deixe seu e-mail no link abaixo para eu te mandar a entrevista completa. E compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar com o conteúdo.